os nomes, ele está falando de registro, ele está falando de identidade. E isso mostra para a gente que nós somos conhecidos no mundo espiritual. Ele sabe quem é cada um. É como se os nomes estão anotados, os nomes daqueles que estão vivendo em abominação e impureza, e o nome daqueles que estão sendo fiéis e sendo guardados, se preservando, buscando a Deus com temor. Olha, está muito claro que uma vida na presença de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, vai ser considerado como obras perfeitas. Agora, uma vida de desobediência, uma vida de impureza, vai ser classificado como uma vida de imperfeição, de obras imperfeitas diante de Deus. E isso caracteriza a vida de uma pessoa, num sentido mais espiritual, estar com vestes brancas ou vestes sujas. Então é muito sério, muito importante a gente entender como a gente está sendo visto espiritualmente. Uma pessoa que está vivendo na prática da impureza, sua vida espiritual está sendo refletida no mundo espiritual como vestes sujas. Eu sou o Rabino Yosef Baru e hoje nós estamos trazendo mais uma carta, a carta de Sardes. Eu tenho certeza que serão mais revelações da parte de Deus para todos nós. Shalom, shalom, queridos amigos, regressando com mais um vídeo, mais uma carta nessa série de vídeos das cartas do Apocalipse, cartas às comunidades messiânicas, e hoje nós vamos trazer aqui a carta de Sardes, coisas importantes a vermos aqui, justamente no contexto aqui original, onde tem um detalhe muito importante que vale a pena nós colocarmos a nossa atenção nele, né, justamente em alguns pontos que a tradução às vezes não favorece, né? Mas antes já de nós mergulharmos aqui no nosso shiur de hoje, dessa carta, eu quero convidar você a deixar aqui o seu like, mais uma vez, não esquece, se você apertar aí agora, você vai nos ajudar muito, vai mostrar que esse vídeo está sendo relevante, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Temos aqui também o nosso plano de membros. Na hora de se inscrever no canal, até mesmo você que já está inscrito, acione o sininho para que você possa ser recomendado quando a gente colocar mais um vídeo, né? E uma das coisas mais importantes é compartilhar. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também receber esse conhecimento, receber esse despertamento, porque falar, na realidade, das cartas do Apocalipse é falar de despertamento para os últimos dias. Então, seja nosso parceiro aí, ajuda a gente a divulgar a palavra do eterno nosso Deus. Mas vamos lá, vamos mergulhar aqui no nosso shiur de hoje. E falando dessa carta à comunidade de Sardes, nós vamos ter aqui boas revelações que vai falar do nosso dia a dia, né? Até porque, mesmo falando lá no passado para aquela comunidade, para aquela cidade, está trazendo para a gente hoje as mesmas revelações que o contexto espiritual daquele tempo, porque para eles, naquele tempo, eram os últimos dias, para nós também é os últimos dias hoje, e estamos vivendo praticamente quase que esse mesmo quadro espiritual. Então vamos lá aqui no nosso material que nós preparamos para você. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes, um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você. Shalom Uvrachá, espero que você desfrute do nosso curso. Que coisa tão importante é a gente ter essa oportunidade de compartilhar com todos e hoje aqui
Igeret lesardis, não? Igeret lakehila sardes kitov, carta à comunidade messiânica de Sardes, escreve. Aqui já para você já ter um pano de fundo, né? Ver, né, justamente das ruínas da cidade, dos achados arqueológicos. É muito interessante, né, hoje lá na Turquia, você vê, né, todas essas desses achados para mostrar como termos uma ideia de como era a comunidade daquele tempo, né? As fotos, as imagens. Claro que fazer uma viagem para lá é uma coisa muito única, né? E caracteriza ali na prática você estar presente. Então, assim, para aqueles que podem, é uma coisa muito importante, é um propósito muito importante, né? Mas nós vamos aqui, olha, tudo isso aqui são ruínas da cidade de Sardes, não? E nós vamos ter aqui algo de informação muito relevante para o nosso conhecimento bíblico. Olha, Sardes, ou Sardes, foi uma antiga cidade localizada na Lídia, já falamos que Lídia é o nome dessa região. Na antiguidade foi a capital do reino da Lídia, na Ásia Menor, e depois parte do Império Aquemênida, quando a Lídia foi uma satrápia, tendo sido depois a sede da província romana da Lídia após as reformas administrativas de Diocleciano, continuando a pertencer a Roma depois e durante o período bizantino. Localizava-se no fértil vale do rio Hermo, ainda se localiza, claro, porque está lá as ruínas, mas não mais como cidade como antigamente, né? E no sopé do íngreme Monte Temolo, distante cerca de 34 quilômetros ao sul daquele curso da água. A importância da cidade era devido ao seu poderio militar, à sua relevante localização, ligando o mar Egeu ao interior. E aí a gente pode destacar o quê? Nesse lugar, o templo da deusa Ártemis, que foi o quarto maior do mundo antigo e um dos mais bem preservados. Olha que coisa interessante, aquela comunidade dos nossos irmãos que ali viviam, judeus e não judeus, vivendo essa fé no Messias e nos mandamentos de Deus, tinham que conviver com essa abominação no meio da cidade. E também lá o complexo que inclui um ginásio e uma sinagoga. Uma prova, um registro de que ali havia, sim, judeus vivendo naquela cidade e que também fazia parte da comunidade do Messias, né? O local da Acrópole de Sardes possui inclinações quase perpendiculares, com cerca de 457 metros de altura. Então você pode dar uma olhadinha aqui na ruína desse templo de Ártemis, né? Veja que coisa interessante, imaginar, isso aqui é uma imagem da Ártemis, né? Ou Artemis, como muita gente pronuncia dessa forma também, e era um templo grande dedicado a essa divindade aí. Aqui você vê as ruínas da Beit Knesset, a sinagoga de Sardes, né? E aqui a gente tem um breve histórico, né? A sinagoga de Sardes é uma sinagoga localizada nessa província da Manissa, né? Maior conhecida desde a antiguidade. Sardes esteve sob vários governantes estrangeiros até sua incorporação à República Romana em 133 a.C. da Era Comum. A cidade serviu então como centro administrativo da província romana da Lídia, e Sardes foi construída após o catastrófico terremoto de 17 depois da Era Comum, né? Catastrófico terremoto de 17 depois da Era Comum, e desfrutou de um longo período de prosperidade sobre o domínio romano. Acredita-se que Sardes ganhou sua comunidade judaica no século III antes da Era Comum, pois foi quando o rei Seleucida da Antíoco III ele dominou essa parte, né? Isso aí você tem o ano aí de 223 a 187 antes de Cristo, antes da Era Comum. Encorajou judeus de vários países, incluindo a Babilônia, a se mudarem para Sardes. O historiador Joséfo, né, Flávio Joséfo, escreveu sobre um decreto de Lúcio Antônio, um proquestor romano de 50 a 49 antes da Era Comum, dizendo assim, ó: Lúcio Antônio para o povo sardo envia saudações. Aqueles judeus que são concidadãos de Roma vieram a mim e mostraram que tinham uma assembleia própria, de acordo com as suas leis ancestrais. Eles tinham essa assembleia, isso é se referindo à sinagoga, desde o início, como também um lugar próprio, onde determinavam seus processos e controvérsias uns com os outros. Portanto, mediante sua petição a mim, para que isso fosse legal para eles, ordenei que seus privilégios fossem preservados e que eles tivessem permissão
para fazer de acordo, e aí você tem a referência bibliográfica. Que coisa interessante, o povo judeu ali, ou seja, essa classe judaica da cidade de Sardes, ter direitos, né, adquiridos. Um lugar próprio é geralmente tomado como uma referência à sinagoga de Sardes. Flávio Josefo observou que Caio Norbano Flaco, um procônsul romano no final do século I, defendeu os direitos dos judeus de Sardes de praticar sua religião, incluindo o direito de doar para o templo em Jerusalém. Que coisa interessante esses dados, né, mostrando aí a atuação dessa comunidade judaica ali na cidade de Sardes. Então, quando a gente olha para essa cidade em particular, a gente vai ver a possibilidade realmente de estarem vivendo ali, né, coexistindo judeus e não judeus crentes em Yeshua. Então, isso torna, até com mais provas, né, arqueológicas, essa verdade das Escrituras, mostrando essa diversidade de membros de culturas diferentes dentro da Kehilá, da comunidade do Messias, né? Então vamos continuar aqui, ainda muitas informações muito importantes para a gente. Entrando propriamente dito agora na carta, nós vamos ter o seguinte. Bom, El Malach Kehilat Sardes Kitov, Etel Advarim, Omer, Ze Asher Lo Sheva Ruchot HaElohim Veshivat HaKochavim. Ani Yodet Masecha Yishlech Hashem Ve'atachai Ve'atamet. Isso é muito sério, porque se reflete no dia de hoje. E ao anjo da comunidade que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Isso só em si mesmo já é uma repreensão. Em si mesma, essa expressão, essa apresentação de Yeshua já é uma repreensão. Pessoas que vivem como se estivessem vivas espiritualmente, mas estão mortas espiritualmente. Tem nomes de que vive, que é isso? Aparência. A aparência de servo de Deus, de serva de Deus, na presença de Deus. Mas espiritualmente por dentro está morta, foi já desligado da fonte espiritual que é Deus, né? Está desconectado. E essa já era uma repreensão para Sardes, porque pessoas que estavam vivendo lá naquela cidade já estavam vivendo assim. E, na realidade, como a palavra é para a comunidade, isso acaba se tornando mais sério, porque dá uma ideia de que a maior parte da comunidade estava vivendo assim. Shkod, vechazek et ashe'erit shenatna lamut, ki lo matzati et maasecha mushlamim lifnei Elohai. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Que coisa horrível, né? Que repreensão horrível. Pessoas que estão prontas para ir para o martírio, pessoas que não vão sobreviver, mas vão morrer. Ele está dizendo assim, seja vigilante, confirma as pessoas. Ou seja, ajuda elas para que elas permaneçam na fé até a morte. Porque eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus, ou seja, dizer, a comunidade está falhando, a comunidade está pecando, está vivendo na impureza, as obras não estão sendo perfeitas. Então, o que a Hashem está falando conosco hoje? O que essa carta reflete para a gente hoje? Pessoas que estão vivendo na impureza, ou seja, as suas obras não são perfeitas diante de Deus. É necessário haver uma preocupação espiritual, porque há uma dormência espiritual no mundo. As pessoas estão dormentes. Já não faz mais separação entre o santo e o profano. As pessoas estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas a voz do Messias, Yeshua, continua a ecoar da mesma forma. E aí ele continua e diz: Lachen zechor keitzad kibalta ושמעת, ושמור וחזור בתשובה, אם לא תשקוד אבו כגנב, ולא תדע באיזו שעה אבוא אליך. Que palavra! Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que tens recebido, o que nós temos recebido? Nós temos recebido alguma coisa? Nós temos ouvido? Nós temos recebido algo de Deus? Essa cidade recebeu, o que ela recebeu de Deus? O mesmo que nós recebemos.
sua palavra, seu espírito, dons espirituais, o que nós recebemos, devemos guardar, ou seja, o que nós temos ouvido, devemos guardar para não perdermos, para não perdermos. E se realmente nós recebemos algo de Deus, mesmo que venha momentos de fraqueza, momentos de desânimo, nós podemos fazer chuvar, nós podemos regressar, nós podemos nos arrepender. E há o tempo da misericórdia, o tempo do arrependimento, é agora. Estamos vivendo na iminência de grandes eventos que vão acontecer no final dos tempos, agora na humanidade. E a questão é como você está espiritualmente, como eu estou espiritualmente. O que nós temos recebido e ouvido, será que nós estamos mantendo? Será que realmente nós estamos sendo fiéis? Ou necessitamos fazer chuvar? Então vamos fazer chuvar. Vamos nos arrepender, vamos regressar ao caminho, vamos regressar ao que Deus espera e quer de nós. Porque essa palavra lá é para nós hoje também. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ele não está se comparando ao ladrão no quesito de roubo, não é isso. É a questão do inesperado, porque nenhum ladrão te avisa quando vai vir. Então é dizer que se você não buscar, se você não estiver em comunhão, você será surpreendido e não vai saber que horas vai ser que ele virá. ואולם יש אצלך שמות מעטים בסרדיס אשר לא החתימו את בגדיהם, המה ילכו איתי בבגדים לבנים כי ראויים הם. Veja que palavra. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ora, eu coloquei aqui, literalmente, a tradução que é comum em português. Tens em Sardes algumas poucas pessoas, mas não é isso que está aqui no hebraico. No hebraico, a expressão na qual eles traduziram como poucas pessoas está shmot me'atim, que quer dizer poucos nomes. Agora, você poderia me dizer assim, mas isso é irrelevante, falar poucos nomes, falar poucas pessoas. Não, não é não. Porque quando fala poucos nomes, ele está falando de registro, ele está falando de identidade. E isso mostra para a gente que nós somos conhecidos no mundo espiritual. Ele sabe quem é cada um. É como se os nomes estão anotados, os nomes daqueles que estão vivendo em abominação e impureza, e o nome daqueles que estão sendo fiéis e sendo guardados, se preservando, buscando a Deus com temor. Agora a pergunta é, será que o teu nome está anotado no grupo dos que estão vivendo em santidade ou os que estão vivendo na impureza? Porque aos que estão vivendo na santidade, ou seja, buscando a Deus com temor, com amor, buscando viver os seus mandamentos, há uma promessa. E essa mesma promessa que foi dada a eles é dada a nós também nesses últimos dias. Ele vai dizer, tens em Sardes poucos nomes, ou seja, de pessoas que estão registradas, que não contaminaram as suas vestes, comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Que honra, que honra! O Messias, Yeshua, dizer, vão andar comigo de branco, porque são dignas disso. Por quê? Qual é o segredo da dignidade, da honra? Ser fiel, não contaminar as suas vestes, permanecer intacto naquilo que recebeu, aquilo que ouviu, ou aquilo que tem ouvido, guardar e viver de verdade, será digno de andar com o nosso Messias de branco, Baruch Hashem. Que coisa especial! São verdades, irmãos, espirituais que até hoje estão falando para a nossa alma. E agora vem a promessa, né? Depois da repreensão vem uma promessa maior ainda, ele vai dizer, Amnatseach, ilbash bigadim levanim velo emche et shemo mispar hachaim, veode et shemo lifnei avi velifnei malachav, mi sheozen lo ishmana ma she'aruach omeret lakehilot. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus santos anjos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Veja que extraordinário! A promessa de ser vestido de vestes brancas. Há o que vencer, vencer a carne, o mundo, né? Vencer o pecado, vencer a si mesmo, né? Vencer as propostas indecentes do mundo, né? As facilidades e a corrupção deste mundo. E aí ele vai dizer, e vou confessar o seu nome diante de meu Pai e de seus anjos, e não vou riscar o seu nome do livro da vida. Veja, o que ele está dizendo para a gente aqui? Que é possível que o nome de alguém seja riscado do livro da vida. Mesmo que o nome já tenha sido escrito, ele pode ser riscado. Porque se não estivesse no livro, não necessitaria ser riscado. Você compreende isso? Essa coisa que é claro que não fica anotando e riscando, anotando e riscando. Não, não é assim. A pessoa veio, aceitou a palavra, foi registrada no livro, e agora até o final precisa vencer. Se vencer, então o seu nome será mantido. Agora, se não vencer, se ceder ao mundo, se abandonar a fé, se trair o Senhor, então o seu nome será riscado. Mas aquele que permanecer até o final será honrado, e o seu nome será confessado pelo Messias diante do seu Pai, diante do nosso Criador, nosso único Deus verdadeiro, e diante dos seus malachim, diante da sua corte celestial. Não? Que palavra extraordinária que nós estamos vendo aqui. Yeshua está voltando, as coisas estão para acontecer, é necessário se preparar, é necessário estar pronto, porque o tempo está se aproximando. Mas uma carta que fala ao nosso coração dentro de um contexto para aquele tempo, aonde você tinha, como hoje, o que está acontecendo hoje. Qual é o quadro que nós temos hoje no mundo? Judeus e não judeus vivendo essa fé maravilhosa, vivendo a fé no Mashiach e Yeshua. E grande é a pressão. A gente não pode perder tempo com coisinhas, né? Debatezinhos teológicos que às vezes para nada acrescenta, porque você usa um costume tal, costume tal. Não! A nossa guerra é espiritual, existe um mundo de trevas querendo nos engolir, querendo nos tragar. E a gente precisa vencer, a gente precisa olhar para as Escrituras e ver que os mandamentos de Deus eles não caducaram, os mandamentos de Deus não foram abolidos, eles continuam como sendo a palavra viva de Deus e o melhor caminho das boas obras para nós. Afastemo-nos das impurezas, firmemo-nos na presença dEle, para que nós possamos ser dignos de andar de vestes brancas, de termos o nosso nome garantido no livro da vida e confessado diante de nosso Deus Criador e diante dos seus anjos. É ser fiel àquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, aquele que anda no meio da Querrilá, aquele que anda no meio da comunidade. Ele conhece cada um de nós, conhece as nossas obras. Ele tem os obreiros na sua mão direita, os líderes na sua mão direita. Então, tudo nós vamos prestar contas. Você que me ouve, preste atenção nessa palavra. É necessário despertar, afastar-se da impureza. Poucos nomes na comunidade de Sardes que não contaminaram suas vestes. Os nomes estão anotados. Eu e você estamos anotados. Agora, qual grupo de pessoas estamos anotados? No grupo daqueles que estão vivendo em santidade e pureza, com as suas vestes brancas e limpas, ou no grupo daqueles que estão vivendo em impureza, com as vestes sujas? Então, que o Eterno possa despertar cada vez mais a nós, a nossa alma, nosso espírito, que a sua palavra possa ser verdadeiramente transformadora em nossa vida, e aquilo, como foi dito, que você recebeu, aquilo que você ouviu, guarda, preserva, porque essa é a vontade de Deus para nós nesses últimos dias. Bom, queridos, aqui nós vamos terminando. Que o Eterno vos abençoe. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo, na próxima carta do livro de Apocalipse. Um grande abraço a todos. Shalom, uvrahá a todos. Shalom, shalom.